Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Câmara aprova projeto que torna obrigatório o uso de máscaras em todo o Brasil. São Paulo aumenta a frota de ônibus para atender à reabertura do comércio. TSE adia julgamento de pedido de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. O comércio de rua e o setor imobiliário reabrem as portas nesta quarta-feira em São Paulo. E com isso vai ter alterações também no transporte coletivo. Então, Fábio Menegatti é quem fala com a gente. Oi, Fábio, boa noite para você. Como que vai funcionar? Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. Olha, mesmo com horário de funcionamento restrito, 4 horas para as imobiliárias e das 11 às 3 da tarde para o comércio, a Secretaria de Mobilidade e Transportes vai reforçar a frota de ônibus na capital. Serão mais 1.705 ônibus em circulação a partir desta quarta. Com isso, o percentual da frota em operação chega a 92% do total. Segundo a SP Trans, serão mais de 11.800 ônibus nas ruas de São Paulo. E ainda de acordo com a Prefeitura, todas as medidas de segurança continuam valendo e serão monitoradas e fiscalizadas, como o uso de máscaras e a higienização dos veículos. Giovana. Importante se cuidar. Obrigada, Fábio. Uma boa noite para você. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou o projeto de lei que libera cultos e reuniões em igrejas e templos. Marcos Marinho tem os detalhes para a gente. Boa noite, Marcos. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. O governador Wilson Witzel tem 15 dias úteis para decidir se vai vetar ou sancionar essa lei. A proposta foi aprovada numa assembleia virtual dos deputados aqui do Rio de Janeiro. Pela proposta, ficou decidido que as medidas de higiene e distanciamento social de 1,5 metro deverão ser mantidas dentro e fora dos templos. O distanciamento deve ser mantido. Pela decisão, os responsáveis pelas instituições religiosas deverão fornecer máscaras para frequentadores e funcionários, além de disponibilizar álcool em gel em locais de fácil acesso. Giovana. Obrigada pelas suas informações. E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que torna o uso de máscara obrigatório em todo o Brasil. Então vamos para Brasília falar com Luiz Fara Monteiro. Oi, Fara, boa noite. Oi, Giovana, boa noite. O uso de máscara será obrigatório em locais públicos enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. Quem descumprir a regra terá que colocar a mão no bolso e pagar multa. O valor será definido pelo poder público local, municipal ou estadual. O projeto prevê que o governo distribua máscaras para a população vulnerável e priorize a compra por costureiros locais. Também na Câmara dos Deputados foi aprovado o projeto que define como prioritária a testagem de Covid-19 para profissionais de saúde que atuam contra o coronavírus e outro que suspende por 90 dias a inclusão de novos inscritos em cadastros negativos como SPC e Serasa. Esses 3 textos vão para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Giovana. Obrigada, Fara, por enquanto. Até daqui a pouco. O filho do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, publicou agora à noite um vídeo direcionado a Eduardo Paes. Marco Antônio Cabral cobrou o ex-prefeito do Rio de Janeiro por declarações recentes em que Eduardo Paes afirma não ser próximo de Sérgio Cabral, que está preso por corrupção. Venho aqui hoje fazer publicamente um desabafo, com profunda tristeza que eu e a minha família temos visto o ex-prefeito Eduardo Paes falar da relação dele com o ex-governador Sérgio Cabral em entrevistas, como ele fez domingo passado no Jogo do Poder, do jornalista Ricardo Bruno, e na revista Veja, na Páginas Amarelas. Na revista Veja, além de dizer que a relação era institucional com Cabral, chegou a dizer que nunca foi à casa de Mangaratiba. Mentira, não é verdade. Eduardo foi diversas vezes, não só na primeira casa, no condomínio Porto Belo, como na segunda casa, de carro, de helicóptero, sozinho, com a família. Quantos jantares, Eduardo, na Gávea Pequena você deu em homenagem ao meu pai? De 2014 a 2016, foram mais de 40 jantares. Você sempre brincava com o Elinho, que era o mordomo da Gávea Pequena. Não deixa a taça do meu chefe vazia nunca, Elinho, pelo amor de Deus.
chamava meu pai de chefe, chamava meu pai de irmão, de grande amigo. Inclusive, não só, né, esses jantares, mas o aniversário de 50 anos do meu pai, você fez questão de dar uma grande festa para mais de 100 convidados na Gávea Pequena, que vocês terminaram na piscina, curtiram a beça. Em 2009, meu aniversário de 18 anos foi na Gávea Pequena. Em 2015, aniversário do Matheus, meu irmão mais novo, foi na Gávea Pequena. Em 2011, quando meu pai reformou o apartamento do Leblon, você ofereceu o apartamento do seu irmão na mesma rua para o meu pai morar com a família durante 2 ou 3 meses. Então eu entendo que está chegando o momento eleitoral, mas não tem necessidade disso. Nós te apoiamos, Eduardo, em 2008, quando você tinha menos de 10% da intenção de votos. Te apoiamos em 2012. Te apoiamos em 2016, quando o candidato era o Pedro Paulo. Te apoiamos em 2018. Continuaremos te apoiando. Agora, não tem a menor necessidade de, nessas entrevistas, você continuar mentindo sobre a relação com o ex-governador Sérgio Cabral, que isso está machucando a gente, isso está entristecendo a gente, mais do que nós já estamos com a situação que enfrentamos, né, do meu pai estar preso. E te dizer, Eduardo, você faz questão nas entrevistas de falar dos erros do meu pai, né, que não tinha nada a ver. O meu pai, o Eduardo, foi um governador que realizou muito nesse estado, mas cometeu erros e tem falado à justiça sobre esses erros e vai continuar colaborando sob qualquer circunstância. Agora, por favor, pare de atacar, pare de falar que a relação era institucional, que o grupo do Cabral não tem nada a ver, porque isso é mentira. Procuramos o ex-prefeito Eduardo Paes, mas ele não respondeu até o momento. Vítimas de violência doméstica ganham, a partir desta quarta, mais uma maneira de denunciar esse crime. O Luiz Casoni conta pra gente, então, como funciona. Boa noite. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. Olha, a partir de amanhã, cerca de 10 mil farmácias de todo o país estão autorizadas a receber a denúncia. Para que isso aconteça, basta a mulher desenhar um X vermelho na palma da mão e mostrar para o atendente compreender que esse sinal é uma denúncia. Em seguida, ele deve acionar a polícia e encaminhar o acolhimento da vítima. A ação é voltada para as mulheres que têm dificuldade para prestar queixa de abusos. Essa campanha é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Giovana. Obrigada pelas suas orientações. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista e adiou novamente a conclusão do julgamento sobre a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão no Tribunal Superior Eleitoral. Voltamos então a Brasília com Luiz Fara Monteiro. Giovana, são 2 ações de investigação judicial eleitoral que analisam se Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão foram beneficiados durante a campanha eleitoral por um ataque a um grupo no Facebook conhecido como Mulheres Unidas contra Bolsonaro, que foi hackeado e passou a se chamar Mulheres com Bolsonaro. 3 ministros entenderam ser melhor reabrir o prazo para investigações porque policiais para saber se os autores do ataque tinham ligações com Bolsonaro e Mourão. 2 ministros foram contrários à reabertura das investigações, mas o julgamento acabou interrompido novamente por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Esse julgamento não tem data para recomeçar. Giovana. Fara, obrigada. Até amanhã. E o setor da aviação mundial foi um dos mais afetados durante a pandemia. A correspondente Cíntia Godoy tem os detalhes em Tóquio. Boa tarde, Cíntia. Oi, Giovana, boa noite para vocês. Olha, aqui no Japão, algumas linhas aéreas voltam a funcionar na próxima semana, mas com um fluxo ainda bem baixo. Segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo, 2020 é o pior ano da história da aviação, com prejuízos estimados em mais de 400 bilhões de reais. Empresas aéreas de baixo custo foram bastante atingidas, já que precisam de pelo menos 70% de lotação nas aeronaves para ter lucro. Com a volta dos voos comerciais, companhias terão que deixar assentos do meio vazios e pedir que os passageiros usem máscara. Giovana. Cíntia, obrigada. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, 8h45 da manhã. Uma boa noite, obrigada pela sua audiência.